Paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, dos versos 11 ao 15. Está escrito assim: E quando iam, eis que alguns dos guardas, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Isso aí quer dizer, irmãos, que a pedido dos príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, Pilatos ele permitiu que se colocasse guardas no sepulcro de Jesus para evitar que os discípulos de Jesus o furtassem e dissessem ao povo que Jesus Cristo havia ressuscitado. Como está escrito lá em Mateus, capítulo 27, do versículo 62 ao versículo 66. Porém, irmãos, os discípulos de Jesus Cristo nem lembravam mais que Jesus Cristo ia ressuscitar. Os fariseus e os príncipes dos sacerdotes lembravam, e os discípulos não. Irmãos, os guardas, eles estavam todos acordados e viram quando desceu um anjo do céu e aconteceu um grande terremoto. O anjo removeu a pedra do sepulcro, a pedra da porta do sepulcro, que tinha até um selo, e os guardas eles ficaram paralisados assistindo tudo, e o anjo sentou em cima da porta. Depois disso, os guardas não foram falar com o governador Pilatos, porque quando um guarda dormia no serviço ou ele deixava algum preso escapar, ele era punido e muitas vezes com morte, era morto. Então eles foram falar com os príncipes dos sacerdotes. E aí eles combinaram, tramaram ali um falso testemunho para mentir para todo o povo judeu que o corpo de Jesus Cristo foi levado enquanto os guardas dormiam, pelos discípulos deles, para que ninguém acreditasse na ressurreição. Se eles estavam dormindo, como é que eles sabiam que os discípulos de Jesus Cristo roubaram o corpo no túmulo, né? Então, se eles não estavam dormindo, não tinha como saber quem é que roubou. Foi uma mentira muito descarada. E se o governador, como foi combinado, eles receberam dinheiro, e o governador, se soubesse disso, os príncipes dos sacerdotes iam colocar os guardas como inocentes, iam colocar eles em segurança, para que não acontecesse nenhum castigo contra eles. Essa passagem da Bíblia prova que os sacerdotes e os fariseus e os guardas, eles sabiam que Jesus Cristo havia falado a verdade, ressuscitado, mas fizeram todo um plano para desacreditar Jesus e os discípulos perante o povo. Quando o inimigo ele tem êxito em desacreditar a fé em Deus, ele também consegue impedir a salvação de muitos, porque o perdão dos pecados ele vem pela fé em Cristo, conforme está escrito em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que havia por trás da mentira dos guardas e dos príncipes dos sacerdotes era que ninguém acreditasse na ressurreição de Cristo para que ninguém fosse salvo. Porque Jesus Cristo ele disse que os sacerdotes e os fariseus eles fechavam o reino de Deus aos homens, e que eles não entravam e impediam que os outros entrassem no céu. Então, irmãos, essa é a palavra, né? Pra gente saber o que houve, né? Por que tantas pessoas não acreditaram em Jesus Cristo, tantos judeus não acreditaram em Jesus, porque foi divulgada uma mentira entre os próprios soldados, príncipes, sacerdotes e fariseus, para que as pessoas pensassem que Jesus Cristo era um enganador. Então, Deus abençoe a todos.